Paz e graça em nome de Jesus de Nazaré, a todo o povo por onde passar esse vídeo, em nome de Jesus. Meu amigo, minha amiga, hoje eu quero falar diretamente com você do lado de lá desse aparelho sobre batismo. A Bíblia nos relata que mesmo que nós seja batizado com o Espírito Santo, mesmo assim não podemos negar o batismo da água. Está escrito na Bíblia, porque ainda agora há pouco eu estava assistindo aí uma pessoa pregando uma palavra e dizendo que o batismo na água não é necessário, porque basta crer. Mas nós vamos olhar para a Bíblia, aonde aquele eunuco vinha naquela carruagem lendo o livro de Isaías, e o Espírito de Deus disse para Filipe: vai até aquela carruagem e entra nela e prega o evangelho para aquele homem. E Filipe correu em direção daquela carruagem, perguntou o que estavas lendo, e ele falou para Filipe, e Filipe embarcou na carruagem dele, e logo Filipe foi falando de Jesus para ele, e ele disse: aonde topar uma água? Ele disse para Filipe: o que falta para que me batize? Aqui tem água. E Filipe foi e batizou aquele eunuco, e aquele eunuco saiu de lá jubiloso em seu coração, viu? Tem muitas passagens dentro da Bíblia que é exemplo para nós. O próprio Jesus, ele não veio acabar com a lei, mas ele veio para que cumprisse toda a lei nele, para que favorecesse mais para nós a salvação. Porque a glória da segunda casa é maior que a da primeira. Então a primeira casa, a glória foi pouco, porque só escapou 8 pessoas, isso Noé e a sua família. Então, o batismo na água, mesmo que você seja batizado com o Espírito Santo, você não pode negar o batismo na água. Você tem que se batizar na água também. É cumprimento da palavra do Senhor. Jesus deu esse exemplo para nós, porque Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, mesmo ele sendo poderoso, ele foi se batizar no Jordão, como os outros se batizavam quando João Batista batizava. Tem até um certo homem aí também que eu vi ele falando que João não era necessário batizar na água, mas João batizava porque ele queria saber quem era Jesus. E é preciso, gente, muitas vezes nós ler a Bíblia, meditar nela, para que nós aprenda, para que nós não seja enganado por certas pessoas que muitas vezes, por não saber ou por inocência, prega uma palavra errada e vai lhe prejudicar em juízo no final. Então, antes que seja tarde, acorda para a vida, acorda para viver, desperta do sono que está dormindo e faz o que a Bíblia manda e não o que os homens falam. Porque um dia o Senhor sentará no tribunal para julgar todo o povo da terra, toda a nação. Então, que nesse dia nós esteja com a nossa esperança, com a nossa fé, de que nesse dia nós vamos ser um dos benditos do Senhor. Portanto, leia a sua Bíblia, ore bastante, vigie ao seu redor, para que você não seja enganado, porque no tempo do passado, muitos falsos profetas já existiriam no mundo. Assim afirma